Supremo determina novos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Aécio Neves. Presidente do STF acolhe pedido da PGR e suspende liminar sobre execução de penas sem trânsito em julgado. Passageiro que teve mala extraviada durante voo internacional vai ser indenizado em pouco mais de R$10 mil por danos morais e materiais. O tempo todo tentando localizar essa bagagem. No final, essa bagagem ela foi entregue em outro aeroporto. Termina hoje prazo para pagar segunda parte do 13º salário. Mais de 84 milhões de pessoas devem receber hoje a segunda parcela do 13º salário. Deve ser sério, minha filha. Sempre será bem-vindo numa época dessa, né, que só temos conta presente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Agentes da Polícia Federal fizeram buscas logo no começo do dia em endereços ligados à família do senador Aécio Neves, em Belo Horizonte. Os mandados fazem parte da Operação Ross e foram determinados pelo Supremo Tribunal Federal. E quem tem as informações ao vivo sobre o assunto é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Galton, boa tarde. Bom, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, um na casa da mãe de Aécio Neves, o outro na casa de um primo dele e o terceiro em uma empresa de comunicação ligada à irmã do senador. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República e autorizado pelo ministro Marco Aurélio aqui do Supremo Tribunal Federal. A operação ela investiga um suposto esquema de recebimento de vantagens indevidas do grupo JIF entre os anos de 2014 e 2017. Os executivos da empresa relataram ao MPF o repasse de quase 110 milhões de reais em propina ao senador Aécio Neves. Voltamos ao estúdio. Em sessão extraordinária, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral mantiveram preso um deputado federal eleito por Sergipe e negaram o registro de um deputado estadual eleito por São Paulo. Veja agora os destaques. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a revisão do eleitorado em Ferreira Gomes, no estado do Amapá. Os ministros aprovaram a revisão porque o eleitorado inscrito no município nas eleições 2018 correspondeu a 98% dos habitantes do local. O número foi considerado muito alto em comparação a outros municípios. A revisão do eleitorado é medida que se impõe com base no artigo 58, parágrafo 1º, item 3 da resolução antecitada. Requerimento de reanálise de revisão de eleitorado recebido como pedido de reconsideração e deferido para o município de Ferreira Gomes, no estado do Amapá, a realizar-se no período de 11 de fevereiro a 1º de março de 2019, condicionado à existência de disponibilidade orçamentária. O plenário manteve preso o deputado federal eleito por Sergipe, José Valdevan de Jesus Santos. O político está preso desde o dia 7 de dezembro, acusado de coagir testemunhas de ação criminal que investiga fraudes na prestação de contas dele. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que entendeu que não há motivos para suspender a prisão de José Valdevan. Em procedimento administrativo, o Ministério Público Eleitoral apurou que o candidato e seu assessor de campanha, Evilásio Ribeiro da Cruz, também paciente, teriam arregimentado diversas pessoas, em número superior a 80, para realizar doações no valor idêntico de R$ 1.050 em espécie. O TSE negou o registro de Antônio Dirceu Dalben, eleito deputado estadual por São Paulo em outubro. O Ministério Público entrou com ação no TSE, afirmando que Antônio estava inelegível, já que, quando foi prefeito de Sumaré, contratou parentes e aliados para cargos públicos que deveriam ser preenchidos apenas por concurso. A decisão do plenário foi unânime. O Ministério Público destacou especificamente condenação à vida em ação civil pública, na qual reconhecida a improbidade administrativa do ora recorrido, prefeito à época dos fatos, haja vista a contratação de servidores sem prévio concurso público, valendo-se, para tanto, da criação e provimento, por critérios não republicanos, a meu sentir, de cargos comissionados no âmbito do Poder Executivo do município de Sumaré, São Paulo.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo a abertura de mais 5 inquéritos para investigar o presidente Michel Temer no suposto esquema sobre o Porto de Santos. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Gabriel Safrey. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o presidente Michel Temer e outras 5 pessoas teriam cometido os crimes de corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. Ainda de acordo com o documento, o presidente Temer teria editado um decreto para beneficiar empresas que atuam no Porto de Santos e, em troca, teria recebido repasses ilegais pelos benefícios concedidos. As apurações apontam ainda que as 4 empresas citadas nas investigações teriam recebido mais de 30 milhões de reais e que parte desse valor teria sido repassado ao que a PGR chama de núcleo político do esquema, comandado por Michel Temer. No documento entregue ao relator do caso aqui no Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede a condenação de todos os investigados, a devolução de todo o dinheiro e para aqueles que ocupam funções públicas, para que eles deixem o cargo. Ela também quer que, depois do dia 1º de janeiro, o presidente Michel Temer, o processo referente ao presidente Michel Temer, vá para a Justiça Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel, pelas informações. O futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, foram condenados por improbidade administrativa pela Justiça de São Paulo. A acusação do Ministério Público é de fraude no processo do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Rio Tietê, quando Salles foi secretário estadual paulista. A sentença determina a suspensão dos direitos políticos por 3 anos, pagamento de multa e a proibição de contratar com o poder público. O futuro ministro pode recorrer da decisão. E o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, atendeu ao pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e suspendeu o liminar que autorizava a liberação de 169 mil presos condenados em segunda instância. O despacho do presidente do STF, já no plantão do Judiciário, saiu à noite, suspendendo a decisão do ministro Marco Aurélio. Toffoli entendeu que a liminar vai de encontro ao entendimento da maioria da Corte, que autorizou a execução da pena após decisão de segunda instância. No pedido, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que a decisão de suspender a prisão desrespeita as sucessivas decisões colegiadas do STF e destaca que o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado mudou desde a Constituição Federal até 2016, quando o plenário decidiu pela constitucionalidade do dispositivo. Segundo a PGR, a decisão de Marco Aurélio, que permitiria a soltura de mais de 169 mil presos, afronta a segurança pública e a ordem pública. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, concordou com o argumento e justificou que a suspensão da liminar tem a finalidade de evitar grave lesão à ordem e à segurança. A condenação do presidente da Corte suspendeu outra do ministro Marco Aurélio, que havia determinado eliminar a suspensão das execuções das penas nas condenações que ainda caberiam recursos. O ministro Marco Aurélio atendeu ao pedido do PCdoB e justificou a decisão com base no princípio da presunção de inocência garantido na Constituição Federal e também no Código de Processo Penal, de que ninguém pode ser preso durante a investigação ou antes do trânsito em julgado, salvo nos casos de prisões preventivas e temporárias. O recesso do Judiciário começou ontem e o presidente do STF vai ficar responsável pelas decisões urgentes da Corte até o fim de janeiro. Em relação ao pedido da PGR, a decisão do presidente Dias Toffoli fica mantida até a análise definitiva do tema pelo plenário, marcada para o dia 10 de abril do ano que vem. E você tem noção de quantos processos foram analisados pelo Superior Tribunal de Justiça neste ano? Foram mais de 500 mil. Isso dá um processo por minuto. A reportagem é de Jesus Mosquera. O balanço foi apresentado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, na sessão da Corte Especial que marcou o encerramento do ano judiciário de 2018. Superamos pela primeira vez na história do STJ a marca de 500 mil julgados. Mesmo tendo recebido 4% de processos a mais que no ano passado, conseguimos uma redução recorde do acervo de processos. Foram julgados 511.761 processos em 2018, média de 15.508 para cada um dos 33 ministros. 1.402 julgamentos por dia, ou ainda 58 por hora.
Ao longo do ano, 338.711 novos processos chegaram ao STJ. 377.574 foram baixados definitivamente, ou seja, a Corte consegue atualmente julgar mais do que recebe. O resultado foi uma redução de 11,1% dos processos em estoque. O presidente da Corte afirmou que os números apresentam uma prestação jurisdicional cada vez mais célere e efetiva. O ministro agradeceu o empenho da vice-presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, dos demais ministros e dos servidores. Ele ressaltou que resultados dessa magnitude só serão mantidos se todos andarem pelo mesmo caminho, comprometidos com os objetivos estratégicos da instituição. Em 2019, teremos um ano desafiador no ponto de vista orçamentário. Portanto, faz-se ainda mais necessário garantir a eficiência, a inovação e a austeridade da gestão. E depois do intervalo, brasileiros fazem planos para a segunda parcela do 13º, que entra hoje na conta. Comprar umas lembrancinhas de Natal e segurar o resto para passar os próximos meses lá do ano que vem. E finalmente chegou o dia esperado por milhões de brasileiros. É hoje que os trabalhadores recebem a segunda parcela do 13º salário. Pagamento de contas, compra de presentes, um dinheirinho a mais que sempre vem em boa hora, né? E a economia do país também agradece. 20 de dezembro, última parcela do 13º. Quem já recebeu o salário extra está pensando direitinho em como usá-lo. Comprar umas lembrancinhas de Natal e segurar o resto para passar os próximos meses lá do ano que vem. Deve ser sério, minha filha. Sempre será bem-vindo numa época dessa, né, que só temos conta, presente. 84 milhões de brasileiros devem receber o benefício. São trabalhadores do mercado formal, aposentados e pensionistas. O 13º salário deve injetar mais de 200 bilhões de reais na economia nestes últimos dias de 2018. Entre as principais despesas dos brasileiros, pagar contas, comprar bens de consumo e guardar um dinheirinho para o futuro. A média do rendimento adicional é de R$ 2.320. A estimativa é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. E como é um benefício programado, tem gente que já faz planos para o dinheiro com muita antecedência. Pagar algumas contas e guardar o resto, né? Botar na poupança, que tem que guardar um pouquinho de dinheiro. O 13º salário virou lei na gestão do presidente João Goulart em 1962. Só previa o pagamento aos trabalhadores do setor privado. Em 1965, o general Castelo Branco alterou a legislação e contemplou todos os empregados com carteira assinada. A Constituição Federal de 1988 ampliou o direito aos servidores públicos. E sobre o assunto, vamos conversar agora com Cláudio Santos, advogado especialista em Direito do Trabalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Prazer. Uma data muito esperada. Todo trabalhador tem direito ao 13º? Isso, como foi colocado na reportagem, todos os trabalhadores, sejam públicos ou privados, eles têm direito a receber o 13º salário, até porque é um direito que está consagrado na nossa Constituição, no artigo 7º, desde 88. Então, portanto, todos os trabalhadores têm direito ao 13º salário. O trabalhador temporário, como é que funciona? Ele recebe também? Ele também recebe, ele também é empregado, portanto, é trabalhador, e recebe de forma proporcional aos meses trabalhados, porque, como todos sabem, o trabalho temporário ele é para suprir uma necessidade temporária da empresa. Portanto, o pagamento vai se dar proporcionalmente aos meses em que esse empregado laborou em determinada empresa. Assim como aquele trabalhador que só trabalhou uma parte do ano, entrou na empresa, por exemplo, em julho, também recebe proporcional. Isso, porque há o pagamento proporcional. Na medida em que vão passando os meses e até 15 dias do mês, o trabalhador adquire um avo, né, ao total de 12 avos, né, para poder receber integralmente o seu 13º salário. Tivemos alguma mudança no que se refere ao 13º com a reforma trabalhista? Não, a alteração que houve na CLT, ela não mexeu com o 13º salário, até porque, como ficou registrado na reportagem, há uma lei específica, ainda da década de 60, né,
que regulamenta esse direito. O que houve foi a constitucionalização, ou seja, ele foi previsto também a partir de 88 na Constituição, mas as leis que alteraram a CLT o ano passado não modificaram esse pagamento. Agora, por exemplo, um funcionário ficou afastado do serviço um período, como que fica a questão do 13º salário para esse funcionário? Ele é pago de forma proporcional, então há que se ver a modalidade do afastamento, porque se for uma ausência injustificada, aí sim, se essa ausência durante o mês ultrapassar 15 dias, aí ele perde 1/12 da sua remuneração do 13º. Os outros afastamentos tem que se perquirir se é um caso de suspensão ou de interrupção do contrato de trabalho, porque durante a interrupção todos os direitos são devidos e, portanto, ele vai também receber a proporção do 13º. Agora, se for um caso de suspensão, aí não vai contar para o 13º salário. São várias as formas de recebimento do 13º, né? O empregado pode, por exemplo, pedir a antecipação de férias e ele é pago sempre em 2 parcelas. Se o empregado requerer, ao seu empregador receber o 13º na oportunidade da concessão das férias, aí o empregador será obrigado a antecipar esse 13º no momento que o empregado ou empregada sai de férias. Caso contrário, ou ele é pago de uma só vez agora, hoje, no dia 20 de dezembro, ou então o empregador pode fazer o parcelamento. Ele parcela de fevereiro a novembro e a segunda parcela, que é o que na maioria das vezes acontece, até para não sobrecarregar muito no final do ano esses pagamentos, ele acaba pagando a outra metade até dia 20 de dezembro, que é o dia de hoje. Agora o trabalhador está com essa expectativa de receber, fica olhando a conta para ver se caiu. E se não cair hoje, se a empresa não depositar, o que pode acontecer? Há uma infração, não está obedecendo a legislação. Em tese, ele deveria pagar esse 13º com correção monetária e com multa. E se porventura um auditor fiscal do trabalho algum dia chegar a essa empresa e na fiscalização constatar que não foi pago o 13º como determina a lei, ele vai autuar e multar esse empregador. Doutor Cláudio Santos, muito obrigada pela participação conosco. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o provimento ao recurso do governo do DF e manteve a decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública, que condenou o GDF a devolver o dinheiro pago pelo IPTU de um imóvel que fica em área de preservação ambiental permanente, sem possibilidade de regularização. O dono da propriedade conta no processo que o imóvel foi comprado em 95, mas que desde 2005 era obrigado pelo GDF a pagar IPTU. Um estudo de impacto ambiental foi feito na região e concluiu que não é possível construir no local. Com a decisão do tribunal, a inscrição do imóvel foi cancelada e o dinheiro das cobranças indevidas deverá ser devolvido. E a seguir, desembarcou de férias e descobriu que a mala não chegou. E aí? Veja o que fazer em caso de extravios. Passageiro teve a mala extraviada na volta de uma viagem internacional. A empresa aérea informou que ia devolver a mala em até 5 dias, mas não cumpriu o prometido. Fim de ano, férias, para muita gente, é época de viajar, né? Se a escolha for de avião, fique atento às regras, caso aconteça extravio de bagagem. Em Fortaleza, uma companhia aérea foi condenada a indenizar passageiro de um voo internacional. O valor do dano moral e material foi fixado em mais de R$10 mil pela Justiça. Nas mãos, a má recordação de uma viagem internacional com um namorado que havia planejado tudo para pedir Natália em casamento. O pedido, que ia ser logo no início da viagem, teve que ser adiado porque Natália ficou vários dias sem a mala, que foi extraviada. Ela ficou sem roupas, sapatos e ainda teve de comprar produtos de higiene até o problema ser resolvido. A empresa, a companhia aérea, ela me passou para uma empresa terceirizada para resolver essa questão da bagagem, então eu tive que conversar com uma outra empresa o tempo todo tentando localizar essa bagagem. No final, essa bagagem ela foi entregue em outro aeroporto, porque eu já estava fazendo um safari, então não estava mais em Joanesburgo. Essa mala foi entregue em outro aeroporto e eles queriam que eu ainda retirasse essa bagagem em outro aeroporto. A sorte foi que meu hotel acabou fazendo essa gentileza de ir lá buscar para que eu não perdesse as atividades. Casos como o de Natália não são isolados. Entre abril e junho deste ano, 235 pessoas tiveram o mesmo problema. E isso representa 3,72% de todas as reclamações contra o setor.
Um caso parecido aconteceu em Fortaleza. Um passageiro teve a mala extraviada na volta de uma viagem internacional. A empresa aérea informou que ia devolver a mala em até 5 dias, mas não cumpriu o prometido. O passageiro entrou na justiça e o juiz entendeu que houve falha na prestação de serviço e a empresa aérea foi responsável pelo extravio. Conclusão, o passageiro vai ser indenizado em pouco mais de R$10 mil por danos morais e materiais. O cliente provou prejuízo por meio de notas fiscais e outros documentos. Segundo o advogado, é importante especificar com o máximo de detalhes o que estava na mala extraviada e apresentar provas documentais como fotos e declarações na empresa para facilitar na hora de pedir uma reparação. Não somente o artigo 6º do consumidor prevê isso, como todo o ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal também prevê proteções ao consumidor, de modo a garantir que, em caso de lesão, ele seja devidamente reparado, bem como a prevenção de fornecimento de produto defeituoso, vício de serviço, enfim. Em caso de extravio, a Agência Nacional de Aviação Civil determina que o consumidor deve comunicar imediatamente à empresa e a restituição da bagagem deve ser feita em 7 dias em voo doméstico e 21 dias internacional. Se a bagagem não for localizada nesse prazo, o passageiro deve ser indenizado em até 7 dias. Além disso, também é obrigação da empresa ressarcir as despesas do passageiro que estiver fora do domicílio, mediante a comprovação dos gastos. Caso a mala não seja localizada, a empresa deve indenizar e devolver o valor do transporte da bagagem. Além de procurar os órgãos de defesa do consumidor, as reclamações de serviço aéreo podem ser feitas também à ANAC, pelo telefone 163, ou ainda registrar a reclamação no site www.consumidor.gov.br. Uma clínica veterinária do Distrito Federal foi condenada a indenizar o dono de um cachorro que foi morto por outro animal após ter fugido do estabelecimento. A decisão judicial mostra a importância de cuidados para evitar ataques. Sempre que sai de casa com Apolo, o Felipe leva o cachorro na guia. Ele sabe que o procedimento é importante para garantir a segurança de outras pessoas e animais que estejam na rua. Sempre tem vontade de soltar, né? Mas eu fico com medo, além dele fugir, às vezes pulando uma criança, pode machucar alguma criança, pode ir no idoso também, porque não tem como ter o controle do cachorro, assim, né? Pode ser adestrado e tudo mais, mas para mim, e tem pessoas que têm medo também. Mas nem sempre os donos dos cachorros e estabelecimentos que estejam com os animais tomam estes cuidados. Uma clínica veterinária aqui de Brasília é um desses exemplos. Por descuido, um animal de grande porte fugiu do local e atacou outro cachorro que estava na porta de uma loja vizinha à clínica. O cão da raça Staffordshire era do Evandro. O empresário conta que mesmo com os funcionários da loja tentando prestar socorro, o animal morreu. Foi então que ele decidiu buscar a justiça. Ao analisar o caso, a juíza do 2º Juizado Especial Cível de Brasília condenou a clínica veterinária. A falta de cuidado com um animal daquele tamanho, com a agressividade que aquele cachorro estava, ele poderia ter pegado um cliente ou uma criança. Eu acho que um cachorro daquele tamanho ele confundiria muito bem uma criança com um animal menor. E, infelizmente, ali aconteceu aquilo com o meu cãozinho. Agora o Evandro vai receber R$ 2.600 referentes ao valor pago pelo cachorro, mais R$ 2.000 de indenização por danos morais. O advogado do Evandro explica que no pedido utilizou os códigos civil e de defesa do consumidor e que em situações como esta, o dono do animal atacado se equipara a um consumidor da clínica veterinária. Todo aquele que não é consumidor direto, mas que tem seus direitos violados, ele pode sim vir a ser protegido por essa lei específica que é o Código de Defesa do Consumidor. A gente consegue aplicar ao caso o entendimento do artigo 936 do Código Civil, que é o artigo que estabelece a responsabilidade tanto dos proprietários como daqueles que detêm a guarda provisória desses animais. A área de tecnologia do Tribunal de Justiça da Paraíba pode se tornar um desenvolvedor colaborativo do processo judicial eletrônico nacional. Esta semana, um juiz do CNJ foi conhecer de perto o trabalho da TI do Judiciário Paraibano. O juiz auxiliar da presidência do CNJ, Braulio Gabriel Guzmão, responsável pela coordenação das ações de tecnologia da informação dos tribunais do país,
esteve no TJPB para conhecer o andamento dos projetos de TI do Judiciário paraibano, bem como trocar informações sobre o que já foi desenvolvido até aqui. O tribunal sempre foi um tribunal parceiro, o tribunal tem bons técnicos, uma competência muito boa nessa área, então é uma troca de informações, atualizar o tribunal com relação àquilo que o CNJ está fazendo, saber como está atualmente, qual é o estágio do tribunal em relação a isso, para nós planejarmos as ações futuras. O juiz Meales Medeiros, coordenador da equipe de transição do TJPB, ressaltou a importância da visita do representante do CNJ, especialmente pela oportunidade de compartilhar algumas experiências e estabelecer os próximos passos na área de tecnologia da informação no tribunal. Foi muito proveitoso porque deixa o tribunal na esperança de ter novos equipamentos e novas ferramentas que possam facilitar a distribuição da justiça a nível do Estado. Já o diretor de Tecnologia da Informação do TJPB, Giuseppe Guido, afirmou que há possibilidade da equipe de TI local participar como desenvolvedor colaborativo do PJE Nacional. Nós temos uma equipe muito boa aqui do tribunal. A gente tem uma fábrica que pode ser utilizada para desenvolver para o PJE Nacional. E em relação aos outros tribunais, eu acho assim, a questão seria mais investimento, tá? Investimento em tecnologia, em ferramentas, em treinamento, mas em função do nosso parque tecnológico, em função do pessoal que a gente tem aqui, a equipe aqui, a gente está bem suprido. A TV Justiça preparou vídeos especiais para este fim de ano. Ao longo da nossa programação e também nas redes sociais, você assiste a produção completa. A mensagem faz um convite para que a gente possa refletir sobre o papel de cada um na sociedade. Confira. Deixa eu aventar lá. Uma ótima campanha, né? Uma mensagem bacana, né? Solidariedade. Importante. E a gente fica por aqui. Outras informações no Jornal da Justiça, segunda edição, 18h30. Obrigado pela companhia e uma boa tarde. Boa tarde para você, até amanhã.